Se você trabalha com tecnologia, sabe o quanto o ritmo de projeto está cada vez mais acelerado, novas demandas, times remotos, pressão por resultado, gestão de múltiplos projetos ao mesmo tempo, muita informação para lidar, né, para a gente trabalhar ao mesmo tempo. E aí que esses scripts de automação ou a própria inteligência artificial entra para nos servir como um assistente e não como um substituto. Nos últimos anos, a inteligência artificial deixou de ser um conceito distante e passou a fazer parte aí do nosso dia a dia, inclusive na gestão de projeto. A ideia aqui não é falar de robô que vai substituir o gerente de projeto ou vai substituir pessoas, e sim de como isso se torna uma ferramenta prática e ajuda o gerente de projeto a trabalhar melhor, economizar tempo, ter mais clareza e tomar decisão com base em informação, com base em dado. A inteligência artificial, os scripts de automação, eles não vão mudar o que é gestão de projeto, mas vai mudar a forma como a gente faz a gestão de projeto. Ela ajuda a planejar, automatizar principalmente tarefas repetitivas, gerar relatórios, prever risco e até apoiar na comunicação com diferentes times, principalmente se você faz gestão de projetos internacionais. Nesse conteúdo que eu vou compartilhar aí com vocês, né, ao longo dos próximos vídeos, prometo que vão ser vídeos pequenininhos, pílulas pequenininhas aí para que a gente tome ciência do que está acontecendo. A gente vai compartilhar e aplicar a inteligência artificial de forma prática na gestão de projeto. Eu utilizo diariamente no meu trabalho. A gente vai entender onde ela realmente faz a diferença, desde o planejamento até o acompanhamento de resultados e como você pode já começar a usar essas ferramentas que estão à sua disposição, mesmo que seja de forma gratuita. A gente não precisa ficar assinando diferentes plataformas aí, mas a gente já consegue ter bastante ganho e benefício com relação a isso. Muita gente já usa a inteligência artificial sem perceber, seja num resumo automático de uma reunião no Meet ou no Teams, ou uma previsão usando o Gira, ou até mesmo o ChatGPT sugerindo aí de como seria a melhor forma de montar um relatório de status. Se você quiser aprender a utilizar a inteligência artificial aliada ao seu dia a dia de gestão de projeto de forma prática, simples e realista, vamos começar pelo básico: o que muda, o que não muda e como colocar isso em prática no seu próximo projeto. Fundamentos da gestão de projeto em TI. O objetivo aqui vai ser relembrar o que é essencial antes de falar de inteligência artificial e de automação. A base da boa gestão continua sendo o planejamento, a comunicação, a clareza de escopo, e a IA só vai potencializar isso. IA nenhuma resolve um projeto mal definido, com escopo totalmente equivocado, com pessoas mal engajadas. O papel do gerente de projeto continua sendo o de entender o que o projeto precisa entregar, quando e por quê. A mensagem central aqui é que a inteligência artificial não faz milagre, ela é um auxiliar de produtividade e análise do gerente de projeto. Pensar na IA ou nesses scripts de automação como um assistente super rápido, que nunca se cansa e te ajuda a preparar o que você precisa para revisar posteriormente. Então, algumas aplicações práticas aqui vai ser a geração automática, por exemplo, de um status report, análise de texto em reuniões ou até mesmo análise de documentos de e-mail, fazendo um resumo, focando principalmente ali nos pontos chaves, apoio à decisão, onde a IA ou o ChatGPT, enfim, quando eu falo IA, a gente pensa nesses tipos de aplicação, sugere onde há risco de atraso, criação de checklist ou plano de ação a partir de um status de reunião. E aí a gente vai explorar um pouquinho o próprio ChatGPT, o Gemini, planejamento e execução com IA. O objetivo aqui vai ser mostrar como a IA ajuda na parte mais operacional do projeto. Planejar com IA é mais rápido, mas o julgamento final sempre tem que ser do gerente de projeto. A gente não pode aceitar tudo aquilo que a IA vai nos devolver. A gente tem que ser crítico o suficiente para ler, não podemos ser preguiçosos em absorver o conteúdo que ele está nos devolvendo e criticar e fazer perguntas, enfim. De novo, a IA deve ser encarada como um assistente e não como a pessoa responsável por executar o projeto. Ela pode te dar o ponto de partida, mas quem entende da cultura, quem se relaciona com pessoas, quem entende o contexto do cliente é o gerente do projeto. Algumas coisas ou aplicações práticas, né, que as automações podem nos ajudar é a criação de cronograma, sugerir, por exemplo, ordem de execução de tarefas, aplicar alguma automação, algum script na alocação de recursos, principalmente esses recursos são compartilhados em diferentes projetos, automatizar notificações de atraso, por exemplo, de alguma atividade que está em atraso, ou até mesmo algum projeto que está em atraso, a gente pode criar algum mecanismo de tempos em tempos, monitorar isso, disparar e-mail para as pessoas. Ferramentas e ecossistema. O que a gente vai explorar aqui? As opções disponíveis e como fazer a integração entre elas. A mensagem central
A IA é mais útil quando está integrada ao seu fluxo de processo de trabalho e não isolada numa determinada ferramenta, por exemplo. Não adianta usar 10 ferramentas diferentes. O segredo é fazer com que elas conversem entre si. E aí existem algumas aplicações que conseguem fazer esse tipo de coisa. Não necessariamente eu utilizo todas elas no meu dia a dia, mas a gente pode explorar aqui ao longo do vídeo. O que a gente pode fazer, por exemplo, com o Google Cloud. Eu até tenho um exemplo aqui fora do segmento de gestão de projeto, mas ele que funciona. Como a gente pode utilizar o Power BI, por exemplo, para fazer isso de forma automática ou gerar algum conteúdo para a gente no nosso dia a dia como gestão de projeto. Gestão de risco e decisões baseadas em dados. Qual o objetivo? De novo, mostrar como a IA ajuda o gerente a antecipar problemas. A IA pode transformar dados históricos em sinais de alerta para o gerente de projeto, se ele tiver uma experiência, um material que isso de alguma forma possa contribuir aí nessa análise. O segredo da IA na gestão é antecipar o problema. Eu sempre falo que o gerente de projeto ele é a pessoa que ajuda o time a remover obstáculos para que o projeto avance sem contratempos. A IA pode te ajudar a visualizar aí o que os relatórios não mostram de imediato. Então, algumas aplicações práticas que a gente pode aí colocar na simulação de cenários. E se o prazo X for reduzido em 20%? Se o prazo Y for estendido, for aumentado em X%? Então, a gente pode fazer o que acontece com o custo, o que acontece com a alocação das pessoas. A gente pode simular isso e aí, de repente, a gente pode fazer até alguns vídeos práticos sobre isso. E aí, por isso que eu convido vocês a acompanharem aí os próximos conteúdos. Soft skills e liderança com inteligência artificial. A IA também pode apoiar o lado humano. A IA ajuda, mas quem motiva, quem engaja, quem inspira é o gerente de projeto. Ela pode ajudar a gente de novo na consolidação de ferramentas, na velocidade, mas a pessoa, o relacionamento, a conversa, o olho no olho, quem faz é o gerente do projeto, quem executa o projeto é o time do projeto. A gente tem que estar atento com os stakeholders, com as expectativas. De novo, um projeto, por mais que a gente possa trazer inteligência artificial, ele é feito de pessoas e as entregas são para as pessoas. Ela pode ajudar principalmente aqui em chatbots, por exemplo, internos para dúvidas que o time possa ter com relação à documentação, com relação ao conteúdo de projeto, com relação, de repente, ao status de projeto. Tendências futuras é trazer a visão realista do que vem pela frente. O futuro da gestão, ele é híbrido, humano mais inteligência artificial. Quem entende ou quem traz a inteligência artificial, essas automações como ferramenta, vai sair em vantagem no mercado de trabalho. Essa é a minha percepção. A próxima geração de gerentes, de PMO, será orientada ou já deve ser orientada por dados. Mas quem define o rumo estratégico ainda é o ser humano. Então, a gente pode ter como exemplos aí algumas aplicações práticas, como PMOs inteligentes, onde a inteligência artificial pode aprender com projetos passados. Por exemplo, automações que executam pequenas partes da gestão, a governança, ou seja, criar políticas internas para o uso ético da tecnologia, enfim, dentro da área de gestão de projeto, a capacitação contínua. A inteligência artificial pode ajudar a gente aí a criar conteúdo para outras pessoas que, por exemplo, estão chegando num projeto e possam estar querendo aprender, enfim, e a gente pode compartilhar esse conteúdo, essa bagagem toda de forma mais rápida para que as pessoas tenham uma curva de aprendizado maior. Alguns exemplos práticos para a gente concretizar esse conteúdo todo com situações reais. Pequenas automações que geram grandes ganhos de eficiência, principalmente, e aí prometo não deixar isso para o final, mas a todo o tema que a gente discutir, eu vou procurar trazer uma aplicação prática para a gente compartilhar e fazer ao vivo mesmo, para que vocês possam sentir a dificuldade, não só quem é gerente de projeto, mas qualquer pessoa que de repente tenha esse insight de poder usar isso no dia a dia do seu trabalho. Então o objetivo aqui principal é a gente sair um pouquinho do conceito e mais para o prático, né? E ver como aplicar isso realmente no nosso dia a dia. Então, eu também tenho aqui no meu portfólio de ferramentas alguns scripts, algumas automações aqui que eu vou compartilhar com vocês, de novo, utilizando o Google Cloud, AppsScript, o próprio ChatGPT, enfim, algumas APIs que a gente pode explorar um pouquinho. Então, isso vai ser bastante interessante e espero que contribua aí para vocês. Valeu!